O canal Me Pergunte traz hoje 20 perguntas bíblicas de nível hard. Pergunta 1. O filho de Davi que reinou em seu lugar foi A. Adonias. B. Roboão. C. Salomão. D. Saul. Resposta letra C. Salomão. Referência bíblica, primeiro livro de Crônicas 29, versículo 26. Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Pergunta 2. Como se chamava o sobrinho de Abraão? A. Ló. B. Labão. C. Eliezer. D. Jó. Resposta letra A. Ló. Referência bíblica, Gênesis 14, versículo 12. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. Pergunta 3. Como se chamava o sogro de Jacó? A. Labão. B. Abimeleque. C. Damasceno. D. Dinísio. Resposta letra A. Labão. Referência bíblica, Gênesis 29, do 21 ao 22. E disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar, e fez um banquete. Pergunta 4. Como se chamava o terceiro filho de Adão? A. Cainã. B. Enos. C. Ciro. D. Sete. Resposta letra D. 7. Referência bíblica, Gênesis 4, versículo 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou seu nome Sete, porque, disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Pergunta 5. Qual o sétimo livro do Novo Testamento? A. Romanos. B. Coríntios. C. Flamengos. D. Atos. Resposta letra B. Coríntios. Pergunta 6. Por quantos ciclos de prata José foi vendido? A. 30. B. 10. C. 40. D. 20. Resposta letra D. 20. Referência bíblica, Gênesis 37, versículo 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata, aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Pergunta 7. Quantas vezes ao todo os israelitas rodearam Jericó? A. 7. B. 12. C. 13. D. 8. Resposta letra C. 13. Referência bíblica, Josué 6, versículo 11, 14 e 15. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, e entraram no arraial, e ali passaram a noite. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia e voltaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que, ao sétimo dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes, naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. Pergunta 8. Qual era a cor dos cabelos de Davi?
A. Pretos. B. Castanhos. C. Loiros. D. Ruivos. Resposta letra D. Ruivo, referência bíblica, primeiro livro de Samuel 16 do 12 ao 13. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante de boa presença, e disse o Senhor, levanta-te, e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite, e ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, então Samuel se levantou, e voltou a Ramá. Pergunta 9. Quantas eram as províncias do reino de Assuero? A. 120. B. 137. C. 127. D. 145. Resposta letra C. 127. Referência bíblica, Ester 1 versículo 1. E sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Pergunta 10. Como se chamava a mulher de Arão? A. Mara. B. Não se sabe. C. Eliseba. D. Marta. Resposta letra C. Eliseba. Referência bíblica, Êxodo 6 versículo 23. E Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela deu-lhe Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pergunta 11. Qual a cor do quarto cavalo do Apocalipse? A. Preto. B. Amarelo. C. Vermelho. D. Branco. Resposta letra B. Amarelo. Referência bíblica, Apocalipse 6 do 7 ao 8. E, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia, vem, e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Pergunta 12. Quem disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A. Natanael. B. Tomé. C. Filipe. D. Simão. Resposta letra A. Natanael. Referência bíblica, João 1 do 45 ao 46. Filipe achou Natanael, e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e os profetas, em Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem, e vê. Pergunta 13. Qual o povo que foi comparado a uma vaca rebelde? A. Judá. B. Jerusalém. C. Israel. D. Egito. Resposta letra C. Israel. Referência bíblica, Oséias 4 versículo 16. Porque como uma novilha obstinada se rebelou Israel, agora o Senhor os apacentará como a um cordeiro num lugar espaçoso. Pergunta 14. Em quais idiomas foi escrito o título Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, colocado em cima da cruz de Cristo? A. Hebraico, grego e aramaico. B. Grego, latim e aramaico. C. Grego, persa, latim. D. Hebraico, latim e grego.
Resposta letra D. Hebraico, latim e grego. Referência bíblica João 19 do 19 ao 20. E Pilatos escreveu também um título, e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito, em Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Pergunta 15. Qual é o oitavo mandamento da lei moral? A. Não furtarás. B. Não matarás. C. Não adulterarás. D. Não fornicarás. Resposta letra A. Não furtarás. Referência bíblica Êxodo 20 versículo 15. Não furtarás. Pergunta 16. Qual é o rei cujo corpo foi afixado no muro de uma cidade? A. Jabim. B. Saul. C. Asa. D. Salomão. Resposta letra B. Saul. Referência bíblica Primeiro livro de Samuel 31 versículo 10. E puseram as suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo o afixaram no muro de Bet-San. Pergunta 17. Qual é a sexta praga do Egito? A. Gafanhotos. B. Rãs. C. Úlceras. D. Trevas. Resposta letra C. Úlceras. Referência bíblica Êxodo 9 versículo 9. E tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras, nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. Pergunta 18. Em quais os livros da Bíblia não encontramos a palavra Deus? A. Esther e Salmos. B. Esther e Cantares. C. Cantares e Salmos. D. Êxodo e Reis. Resposta letra B. Esther e Cantares. Os livros de Esther e Cantares em nenhum momento citam a palavra Deus. Pergunta 19. Qual é a quarta igreja do Apocalipse? A. Tiatira. B. Pérgamo. C. Tessalônica. D. Sardes. Resposta letra A. Tiatira. Referência bíblica Apocalipse 2 versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve, e isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Pergunta 20. Irmão de Jesus que foi líder da igreja em Jerusalém? A. Judas. B. Estevão. C. Tiago. D. Marcos. Resposta letra C. Tiago. Referência bíblica Gálatas 1 versículo 19. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Espero que você tenha se saído bem. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com um amigo. Até a próxima e que Deus te proteja.